Edmundo González chega à Espanha na condição de exilado pela Venezuela e garante que é o início de uma luta que vai culminar com a sua eleição como presidente no dia 10 de janeiro. Já a situação de Nicolás Maduro garante que é o capítulo final de uma comédia pastelão. Quem de fato será que tem razão, hein, pessoal? A saída do Edmundo González ajuda ou atrapalha o Nicolás Maduro? Inclusive o Lula, que convoca os seus assessores para discutir às vésperas da Assembleia da ONU como que o Brasil vai se posicionar em relação à Venezuela. E já adianto, hein? A posição vai ser mais rígida contra Nicolás Maduro. A gente tem também, pessoal, dados positivos da economia do Brasil, com um crescimento de 1,4% do PIB no último trimestre e 3,3% ao ano, sendo a sexta maior economia que cresceu do planeta em 2024, mas a oposição alega que existem algumas pegadinhas. Vamos discutir aqui exatamente, pessoal, se a economia está indo tão bem e quais são as pegadinhas envolvidas. Falar um pouquinho também sobre o Peskov, que dá declarações polêmicas, tanto acerca da parceria militar com o Irã financiando mísseis para a Rússia, como também uma próxima cúpula dos BRICS, que além de temas econômicos, também vai discutir questões militares. A chance, então, de estabelecimento de um bloco militar nos BRICS, primeira vez que falaram sobre isso, hein? Para finalizar, a gente tem a Alemanha garantindo que está na hora de parar de falar sobre guerra entre Rússia e Ucrânia e buscar a paz. Sim, queremos estabelecimento de uma cúpula de paz com a participação da Rússia. Sergei Lavrov se pronunciou sobre o assunto. Será que a Rússia também está disposta? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e bora lá pro vídeo, pessoal, que tem um assunto bem relevante aí pra gente tratar. Primeiro assunto, galera, que se faz presente, a gente discutiu no vídeo de ontem que o Edmundo González, que é o presidente eleito, pelo menos segundo a oposição do país, que fez uma contabilização ali alternativa das atas, contabilizou cerca de 80% das atas, indicando uma vitória de Edmundo González com mais de 70% dos votos, mas ele não foi reconhecido pelo CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral, que, lembrando, é concomunado, né, enfim, aliado aí do governo do Nicolás Maduro. Foi pedida a apresentação das atas, só a Suprema Corte, que tem juízes também indicados pelo regime bolivariano, tiveram acesso a essas atas e depois de uma série de pedidos da comunidade internacional, da OEA, do Brasil, Colômbia, México, Estados Unidos, União Europeia, enfim, não houve apresentação dessas atas. O Edmundo González, ele tinha sido convocado para prestar esclarecimentos ali na justiça do país, alegando que ele tinha falsificado atas eleitorais, feito uma contabilização irregular, incentivado protestos que estavam culminando com mortes ali na Venezuela. Ele não compareceu 3 vezes e aí ficou decretada sua prisão. A notícia que estabeleceu isso ontem, tá? Ele ficou exilado na Embaixada dos Países Baixos durante um bom período, a eleição foi no dia 28 de julho, e depois de uma ampla negociação com o regime venezuelano, ele está exilado na Espanha. Ele chegando na Espanha, ele deixou bem claro que ele foi para evitar conflitos, dor e sofrimento, não só da sua família, mas de todo o povo venezuelano, mas que ele não desiste e que ele quer seguir o caminho do diálogo. Enquanto isso, a gente tem, por exemplo, a Maria Corina Machado, que não é a candidata eleita, mas que ela era, né, de fato, a candidata que tinha sido eleita pela oposição para concorrer contra o Nicolás Maduro, só que o regime bolivariano, considerou que ela era a favor das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela e que ela apoiou a privatização da PDVSA e por esses motivos ela não poderia concorrer. Então ela virou quase como se fosse uma espécie de cabo eleitoral de um Edmundo González, que era muito mais conhecido pela sua carreira diplomática do que exatamente uma carreira política. Enfim, ela é a grande liderança da oposição, com mais combate, mais combativa do que exatamente o Edmundo González. E ela deixou bem claro, galera, que a Venezuela, né, a oposição, vai criar condições para que ele volte no dia 10 de janeiro, para que vai ser o dia da sua posse. E inclusive colocou o lema: venezuelanos, essa luta é até o final, a vitória será nossa. Ou seja, segundo as declarações da oposição, mesmo com a fuga, saída, exílio, enfim, do Edmundo González, isso não representa uma derrota. Isso representa uma tentativa de apaziguamento da situação, mas as negociações vão continuar. A própria OEA, Organização dos Estados Americanos, falou também, galera, que não desiste e que eles vão querer fazer uma espécie de representação para que no dia 10 de janeiro seja o Edmundo González o presidente eleito. Na minha visão, a saída dele atrapalha um pouco, né? A luta, porque assim, o que a Maria Corina Machado ela se baseia? Que, na verdade, existem militares que estão insatisfeitos,
Galera, pelos relatos que eu vejo, tá? Pelas minhas leituras, não vejo esses militares satisfeitos. Principalmente os militares de alta patente, os militares, eles têm posições de muito destaque na sociedade venezuelana. Desde a época do Hugo Chávez, aliás, todo governo autoritário que se preze, entre aspas, né? Faz isso, galera, porque para você manter o seu autoritarismo e você não ser boicotado pelas Forças Armadas, que tem o monopólio do uso da força, você faz aliança com essas Forças Armadas, que foi o que o Hugo Chávez fez, até pela sua posição como ex-militar, e fala que essa pressão internacional e que pequenos protestos vão acabar culminando com a derrota do Nicolás Maduro. Eu, pelo menos, tá? Opinião, não quer dizer que eu tô certo, claro, não vejo dessa maneira. A Procuradoria-Geral até alegou, né, e a própria vice-presidente também, falou assim, tá vendo? Nós somos um país pacífico. A gente ficou negociando aqui com a Espanha o maior tempo. E a gente, mesmo com o Edmundo González sendo considerado um criminoso no país, não respondendo às convocações à justiça, a gente liberou ele para se exilar na Espanha. Ou seja, somos um país que respeita os princípios e as liberdades individuais. É uma imagem, né, que está querendo passar, pelo menos frente à comunidade internacional. A Procuradoria-Geral, por exemplo, alegou, galera, que foi o capítulo final de uma comédia pastelão e que eles arquivaram a investigação contra o Edmundo González, pelo menos no momento, tá? Por que eu falei para vocês que eu acho que é uma notícia positiva, entre aspas, para o Nicolás Maduro? Porque o Edmundo González, preso na Venezuela, faria um barulho muito maior frente à comunidade internacional e até em relação aos opositores do governo do Maduro do que exatamente o Edmundo González, por exemplo, na Espanha, entende? Que está numa situação livre, aqui não estou falando pro bem dele, claro, tá livre é muito melhor do que tá preso na Venezuela, mas a questão é que para uma pressão política, tanto interna quanto externa, o Nicolás Maduro sabe o que representaria eventualmente a prisão do candidato que foi eleito com mais 70% dos votos, pelo menos segundo contabilização da oposição, e com reconhecimento de grande parte da comunidade internacional. Ou seja, eu vejo esse exílio como uma notícia positiva, porque passa a imagem de um conciliador e evita a figura de Edmundo González preso. O Brasil está sendo pressionado nesse momento, porque, de novo, o Brasil é uma posição que a gente não precisava ter. Mas o Brasil está buscando um reconhecimento, uma posição de destaque diplomático, como fazendo parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU, querendo reformar as instituições internacionais, como os BRICS, como o FMI, como o Banco Mundial. O Brasil está na posição de liderança, presidência do G20, vamos ter uma cúpula, inclusive, esse ano no Rio de Janeiro. Então, o Brasil tem que se pronunciar sobre alguns fatores, e a gente está tendo um conflito agora na Venezuela. O Brasil, inclusive, ele assumiu o controle da Embaixada da Argentina, depois que a Argentina pediu a prisão, né, inclusive do Nicolás Maduro, pelo TPI, pelo Tribunal Penal Internacional, e depois que não reconheceu as eleições do Nicolás Maduro. Inclusive, Maduro alega que houve até um ataque hacker, que foi em conluio com Elon Musk, Argentina, enfim, que interferiu no processo eleitoral, segundo, claro, né, as ideias do Nicolás Maduro. E aí, com o Brasil, e aí? O Nicolás Maduro agora está cercando a embaixada que é da Argentina, mas está sob controle do Brasil. E aí, vai fazer alguma coisa? E o Brasil teve uma atitude, convenhamos, galera, até que relativamente rápida. A Venezuela declarou na sexta-feira que não reconhecia mais o Brasil sendo o responsável pela consolidação, ou pelo domínio, ou pela administração da Embaixada da Argentina. E o Brasil respondeu rápido. Venezuela não é assim. Se vocês querem que a gente não seja mais o administrador, enquanto os argentinos, né, não estão aqui, e lembrando que tem 6 membros da equipe da Maria Corina Machado e do Edmundo González, que estão na Embaixada da Argentina exilados, você tem que avisar a gente antes, e tem que fazer um princípio de negociação. Ou seja, o Brasil não reconheceu a atitude unilateral da Venezuela de romper esse princípio de administração da Embaixada da Argentina pelo Brasil. O Lula, inclusive, ele convocou algumas reuniões com os assessores brasileiros e deixou bem claro, tá, que o Maduro não merece mais a cortesia do governo brasileiro e que, inclusive, o Lula, ele deve, no futuro próximo, aumentar e elevar o tom contra o Nicolás Maduro. Vale lembrar, pessoal, que a gente vai ter uma assembleia da ONU do dia 22 ao dia 25 de setembro, ou seja, estamos às vésperas da reunião, e o Brasil sempre abre a fala. O Brasil, buscando um protagonismo geopolítico internacional, está pensando se vai ou não se referir à questão da Venezuela. E qual vai ser a posição do Brasil acerca da Venezuela, até para evitar cobranças de outros membros, porque deve ser um dos temas tratados por alguns dos países ali participantes, entende? Então, aparentemente, o Brasil, entre aspas, cansou, e a própria posição do Brasil de não abrir mão da embaixada, talvez até por isso, a Venezuela ainda não tenha feito uma invasão e pegado as 6 pessoas que ali estão.
Entende? Pode ser, porque se fosse só a Argentina a administração, como a Argentina já não reconhece o Nicolás Maduro e tem muito menos peso geopolítico que o Brasil, talvez as consequências já teriam sido mais graves militarmente falando. E aí, pessoal, será que o Lula vai abrir mão dessa posição um pouco mais de neutralidade? Porque o Brasil afirma que não reconhece o Maduro, mas também não fala em fraude eleitoral, não fala em golpe, sempre usa termos como a eleição foi um rolo, o Maduro deve satisfações, a gente quer a convocação de novas eleições, mas o Brasil nunca tem uma atitude mais enfática. Será que de fato teremos no futuro próximo? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, na semana passada, notícias importantes sobre a economia brasileira. O Brasil apresentou um crescimento de 1,4% do PIB, o que é um crescimento super importante. O mercado estimava mais ou menos 0,9%, ou seja, 0,5% a mais. É muito significativo. E no ano já dá 3,3%. Isso coloca o Brasil na sexta posição em relação às economias que mais cresceram no mundo, uma posição de bastante destaque. Somado a isso, a gente teve um crescimento do PIB que não foi baseado em setor primário, e nada contra o setor primário. Sensacional. Só que o Brasil crescendo só no setor primário, como estava sustentando o crescimento do PIB, ou pelo menos a manutenção do PIB nos últimos anos, demonstra uma certa reprimarização da economia, que não condiz com a economia do século XXI. A gente cresceu em serviços e indústria, o que, aliás, a construção civil teve um papel, por exemplo, significativo. Construção civil é um setor que movimenta muita matéria-prima, criação de empregos, geralmente é um indicativo que a economia está se aquecendo. A gente teve um aumento da importação de 15%. Isso também é um dado, infelizmente, que a economia está crescendo, porque como o Brasil é um país que depende muito da importação de tecnologia, a gente é um país, de fato, subdesenvolvido ou em desenvolvimento, pelo menos nas questões tecnológicas, dá um indicativo que o Brasil está importando mais produtos, o que é legal, de novo, não a dependência, mas dá mostras que a nossa economia está se aquecendo. O desemprego no Brasil está baixo, a inflação está mais ou menos ali estabilizada dentro da meta, o que dá, mas está crescendo, mas o que dá um indicativo, então, de uma economia legal? Depende. Mas, e aí já sei que vão vir... Calma, pessoal, calma, vamos analisar aqui os dois lados. Tudo isso que eu passei para vocês são dados excelentes. Só que o mercado não viu com tantos bons olhos assim por alguns motivos talvez não tão positivos. E aí fica ao seu cargo saber se ele é bom ou se ele é negativo, tá? A gente teve, por exemplo, enquanto isso acontecia, todos esses dados positivos, o aumento do nosso déficit público. Na verdade, aumento não, mas a gente teve um déficit de mais ou menos 9 bilhões, um pouco mais, sendo que no ano passado foi próximo de 36 bilhões. Só que ano passado teve toda a questão dos precatórios, foram gastos ali que não deveriam ter acontecido, enfim, foram gastos excepcionais. Os gastos se mantiveram relativamente elevados. Para 2025, por exemplo, o governo brasileiro ele já estabelece que vai precisar fazer um superávit de pelo menos 166,2 bi para conseguir zerar o déficit. Ou seja, a gente está gastando mais do que arrecadando. E aí, o Brasil tem um compromisso, inclusive estabelecido, de tentar zerar esse déficit primário. A gente pode estabelecer isso de duas maneiras. Ou cortando gastos, ou aumentando a nossa arrecadação. E quando o Brasil cresce economicamente, paga-se mais impostos, isso gera, de fato, um crescimento da arrecadação. Só que as críticas que pesam é que o Brasil está crescendo muito baseado em aumento da cobrança de impostos, aumento da arrecadação, e não está querendo cortar os gastos públicos. Claro, quem é um pouco mais intervencionista defende que isso é até normal, porque o Estado ele tem que gastar mesmo, na forma de desenvolvimento, de redução da desigualdade, isso vai gerar um crescimento econômico, por aí vai pagando mais impostos, e legal, o Brasil deve gastar mesmo para conseguir crescer. Quem tem uma postura um pouco mais liberal fica preocupado com a situação econômica do país. E talvez por isso que a Bolsa de Valores e até mesmo o dólar não tenha correspondido ao crescimento tão grande do PIB do Brasil e a queda do desemprego. Inclusive aumento da média salarial também, em torno de 10%. Ou seja, um crescimento salarial até maior do que a inflação. Porque há uma preocupação em relação à questão fiscal brasileira. Você, galera, de novo, sem brigas. Acha que foi um dado positivo ou negativo para o Brasil? É um crescimento sustentável? O Estado deve ser o motor da economia ou não? Fato é, galera, que independente das suas crenças, a gente consegue ver, por exemplo, que historicamente o preço do dólar, ele sempre vai variando meio que numa escadinha positiva, ou seja, o real é uma moeda mais deflacionária, aliás, uma moeda mais inflacionária do que o dólar. E até por isso eu tenho para vocês uma baita recomendação, pessoal, de verdade, Porque eu uso bastante e recomendo bastante para vocês, que é a Nômade, que é uma conta internacional, inclusive a melhor conta internacional do Brasil.
Ela é uma conta internacional que é aceita em mais de 180 países e que permite fazer conversões cambiais com taxas que são muito menores do que aquelas que são praticadas por agências, por casas de câmbio, por bancos. Aí, galera, de verdade, tá? Não precisa acreditar em mim, é só você fazer a experiência. Faça a experiência e faça a comparação da Nomad com as outras casas, por exemplo. Quando você vai fazer uma viagem e você quiser comprar os seus dólares, a conversão cambial, a taxa é muito mais baixa. Além do que você pode, por exemplo, ter acesso a um cartão, seja físico, seja digital, e conseguir pagar suas compras com IOF, que é muito menor do que os praticados pelos bancões. Aqui não vou citar nomes, claro, tá? Mas, de novo, peço para vocês fazerem a comparação. Compare o IOF, por exemplo, da Nomad com as outras casas aí que existem no Brasil. Ou seja, totalmente seguro, é super simples, galera. Num dia você faz lá, baixa o aplicativo, faz o seu registro, tal, direitinho, é muito rápido. Além de tudo, eu tô te dando o benefício de, usando o cupom RICARDO20, ter acesso a um cashback de até $20 na sua primeira conversão cambial. Então, se você, galera, deseja ter acesso, seja para investimento, seja para turismo, seja, enfim, né, para você ter a sua reserva de dólares, baixa a Nomad e tem acesso à melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto, pessoal. Recomendação aqui, ó, professor Ricardo Marcílio. Belezinha? Outra notícia, pessoal, que mexeu bastante também com as questões geopolíticas internacionais, estão acerca de declarações de Peskov. Para quem não sabe, o Peskov, ele é o porta-voz do Putin. E ele se pronunciou sobre assuntos importantes. Primeiro, sobre uma crítica que foi feita, inclusive pela Bloomberg, divulgando sobre isso, né? Que o Irã, ele estaria fornecendo mísseis balísticos, mesmo que de curto alcance, em direção à Rússia. O Irã e a Rússia, convenhamos, pessoal, tem uma parceria relativamente interessante, principalmente nos últimos anos, inclusive realizando exercícios militares conjuntos, hein? Rússia, China, Irã, ou seja, uma parceria bem estratégica. A gente sabe que grande parte dos drones que a Rússia utiliza para fazer ataques na Ucrânia são os drones Shahed, ou seja, os drones kamikazes que são produzidos no Irã. O Irã alega que não tem nenhuma ligação com isso e que não foi responsável pela exportação desses produtos. O Irã, inclusive, alega que é crítica à situação de países ajudando a Ucrânia ou a Rússia numa guerra e que o Irã se mantém isento na situação. Só que os mísseis são vistos no campo de batalha, né? Ou seja, fica uma dúvida aí pairando no ar. Sobre a questão dos mísseis, o Irã mais uma vez se posicionou. Isso é mentira provocada pelo Ocidente, porque o Ocidente sabe que a gente é parceiro, aliás, tem inimizades com Israel, que a gente vai fazer respostas a Israel, que a gente não gosta dos Estados Unidos, que somos uma potência que presidimos, ou somos a liderança do chamado eixo da resistência, que é contra a atuação do Ocidente no Oriente Médio. Então, eles querem ficar plantando notícias falsas para fazer boicotes aí, sejam econômicos, militares, contra o nosso país. E o Peskov, ele se pronunciou sobre isso, porque os Estados Unidos falou que se de fato ficar comprovada a cessão desses mísseis, a guerra entra num novo patamar, fazendo uma espécie de ameaçinha, sem deixar claro, portanto, né, aliás, né, qual vai ser a consequência, mas enfim, fazer uma espécie de ameaçinha. E o Irã foi lá, aliás, a Rússia foi lá e se posicionou. O Peskov falou, galera, que na verdade as informações que são divulgadas nem sempre correspondem à realidade, mas que o Irã é um importante parceiro e vai continuar desenvolvendo políticas favoráveis aos dois países. Ou seja, nem confirmou, nem negou, mas aparentemente as ligações militares entre Irã e Rússia, de fato, galera, estão acontecendo. Enquanto isso, a gente teve, isso foi até menos divulgado, tá? E eu achei bem mais importante do que exatamente a primeira notícia, porque convenhamos, seja o Irã concedendo mísseis ou drones, cara, não acho que muda muito no campo de batalha, na questão geopolítica, pelo menos. Agora, na fala que o Peskov deu sobre os BRICS, isso muda bastante. A gente tem uma cúpula programada para os BRICS que vai acontecer no dia 22 ao dia 24 de outubro e, inclusive, o Lula estará presente. Eu já venho falando para vocês que é a cúpula mais importante da história. A gente está falando de um sistema alternativo de pagamentos que vai ser consolidado nessa reunião, muito possivelmente, uma discussão sobre a desdolarização das relações econômicas internacionais, pelo menos entre os países membros, um crescimento do NDB, do Banco dos BRICS, a entrada de novos membros, como a Malásia, como a Turquia, Bolívia, Venezuela, enfim, não sabemos exatamente, né, quais vão entrar e quais vão ser membros parceiros, e agora mais uma pitadinha de novidade. Algo que eu especulo que não vai acontecer, mas o Peskov falou que sim. Questão militar. Segundo Peskov, Índia e Rússia farão parte do grupo de representantes de alto nível sobre questões de segurança.
Tudo isso está sendo negociado dentro da estrutura da Rússia, enquanto presidente dos BRICS, e não está descartada uma reunião mais ampla sob uma cúpula de segurança na organização. Nós informaremos melhor no futuro. Ou seja, pela primeira vez, a gente teve falas oficiais dos BRICS falando sobre uma cúpula de segurança, talvez uma cúpula militar nos BRICS. Aí a coisa fica um pouco mais embaixo, até porque, segundo a Rússia, a Índia aceitou participar. E a Índia, lembrando, faz parte da Aliança Quad, que é uma aliança militar com os Estados Unidos. A Turquia está querendo entrar para os BRICS. A Turquia faz parte da OTAN. Ou seja, a gente está falando, até o momento eu falo para vocês que os BRICS, eles tinham como características econômicas, pelo menos os 5 originais, né? Seriam chamados os 4 originais, países baleia, de grande território, grande população, uma economia emergente, pujante, e de fato essa era a característica. Depois entrou a África do Sul, agora a gente teve Etiópia, Egito, Arábia Saudita, Irã, Argentina que ia entrar também, né? Enfim, Emirados Árabes Unidos, a entrada de outros membros, mas que ainda assim são países emergentes, mas que não havia chance de uma convergência militar entre os membros. É difícil pensar numa cúpula de segurança com Índia e China, ou pensar numa cúpula de segurança com, por exemplo, sei lá, Emirados Árabes e Irã, que tem rivalidades, ou pensar numa cúpula de segurança com Etiópia e Egito. Os caras estão quase entrando numa guerra ali pela represa no Rio Nilo e uma guerra de procuração na questão da Somália e Somalilândia, em que a Etiópia apoia a região e o Egito apoia mais a região da Somália, entendeu? Então existem disputas internas que fica difícil pensar numa espécie de cúpula militar. Mas, segundo palavras da Rússia, isso vai ser discutido ou deve ser discutido na próxima cúpula dos BRICS. E aí, pessoal, se de fato fechar uma cúpula ou uma questão de segurança nos BRICS, Brasilzão deve participar? Ou aí já pende muito ali para o lado China e Rússia da força? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, a gente teve também notícias importantes da Alemanha, alegando que quer negociar a paz o mais rápido possível. E eu sempre falo para vocês que a Alemanha é a principal representação do Ocidente, da União Europeia, na geopolítica internacional. Perdeu sim um pouco de protagonismo depois que a Angela Merkel saiu do cargo de chanceler e entrou um Olaf Scholz. Um Olaf Scholz que é bastante criticado, vê o crescimento da centro-direita na Alemanha e até da AfD, Alternativa para a Alemanha, né, uma extrema-direita, vamos colocar assim. No cenário geopolítico da Alemanha, o Olaf Scholz vem perdendo muito espaço, mas ainda assim a Alemanha é a maior economia do bloco, estamos falando de um país muito militarizado, altamente industrializado, enfim, é um país super relevante. Se a Alemanha fala, é claro que isso tem um peso. A Alemanha, por exemplo, não cita tanto as questões assim envolvendo Rússia e Ucrânia, mas é o segundo maior financiador, só perdendo para os Estados Unidos. Reino Unido e França, que falam muito mais, agem muito menos, pelo menos nas questões financeiras. E o Olaf Scholz ele deixou bem claro que o Ocidente deseja sim realizar uma nova cúpula de paz, mas dessa vez com a Rússia participando, inclusive alegando que quer negociar a paz o mais rápido possível. Chega de falar de guerra, vamos falar de paz. Por que o Olaf Scholz está falando isso nesse momento, né? A gente não pode esquecer que a Alemanha, ela acabou de anunciar, por exemplo, que ela vai ter que cortar quase pela metade, tá? O financiamento que faz em direção aos ucranianos, alegando uma crise econômica se estabelecendo no país. A Alemanha alega que pode contar com o lucro dos ativos russos congelados para ser a garantia de crédito para os ucranianos, enfim. Então, ela alega usar os fundos congelados para aumentar o repasse de verbas para a Ucrânia. Agora, dinheiro da Ucrânia, isso vai reduzir. A Alemanha está em meio a uma reforma militar, inclusive possivelmente aumentando os gastos militares, porcentagem do PIB, e até mesmo fazendo uma convocação, alistamento militar obrigatório. Entende? A volta disso na Alemanha. A gente está falando, como eu falei para vocês, de um país em crise, em que tem o Olaf Scholz visto como um cara muito moderado, um cara muito passivo, e que, aliás, está ajudando a Ucrânia em detrimento de um crescimento do nacionalismo alemão. A alternativa para a Alemanha, por exemplo, é contrária à ajuda à Ucrânia, falando que o dinheiro tem que ficar na Alemanha. E por mais que não seja uma força política nossa, que vai governar, né, enfim, mas teve um crescimento, inclusive, no leste alemão, na parte da Alemanha Oriental, nas últimas eleições regionais, entende? Que é um indicativo do que pode vir para as próximas eleições. Ou seja, a Alemanha, que é uma liderança da União Europeia, já estabeleceu que é prioridade parar com guerra e passar a negociar a paz. Mas o Sergei Lavrov, que inclusive está numa cúpula lá na CCG,
até com a participação do Brasil também, tá? O Mauro Vieira, nosso chanceler, também tá lá, que é o Conselho de Cooperação do Golfo, que tá rolando em Riad, na Arábia Saudita, falou, dentre outras coisas, né, tá participando ali como ouvinte, tudo tal, que não acredita muito nessa honestidade ou nesse bem-querer do Ocidente, alegando que a Rússia já fez a sua proposta de paz no passado e ninguém respondeu. Claro que a proposta de paz da Rússia é o quê? O Zelensky tem que sair do poder, todos os territórios que foram invadidos, ocupados pela Rússia, tem que ficar na mão da Rússia e tem que prometer que nunca vai entrar para a OTAN. Acho que a Ucrânia não aceita isso. Mas percebam que a pressão em cima do Zelensky, até com as derrotas em Donetsk, está ficando cada vez maior. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.